Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para estudarmos mais um tema que eu considero um dos mais importantes desse trimestre, considerando que estamos analisando os símbolos, as analogias, a perspectiva da interpretação profética dentro de uma visão historicista. Não abordamos em nenhum momento a visão futurista, a visão preterista, e sim a visão historicista da interpretação. E o título da lição desta semana é Para quem o fim tem chegado. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Estas coisas aconteceram com eles, por exemplo, e foram escritas para nos avisar aqueles de nós que chegaram ao fim dos tempos. Aquele, pois, que pensa está em pé, olhe que não caia. Que tema, que texto instigante para estudarmos, para, acima de tudo, buscarmos uma preparação diante desse cenário que a visão historicista ela nos faz entender, nos faz vislumbrar como interpretação do conhecimento profético. E em várias ocasiões, Jesus falou sobre o fim do nosso mundo. Os evangelhos estão recheados e o próprio Cristo, ele sempre abordou essas questões no sentido de apresentar a todos nós uma perspectiva de uma melhor interpretação. Especificamente ali no livro de Mateus, no capítulo 24. É um capítulo extremamente apocalíptico, uma revelação extraordinária sobre os últimos acontecimentos da história desse mundo. Ao falar sobre esse assunto, ele deu como exemplo os momentos em que Deus teve que destruir o mundo antediluviano e as cidades de Sodoma, Gomorra e outras cidades também que faziam parte daquele contexto. Essas duas ocasiões, tanto o mundo antediluviano como a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades ali da região, essas duas ocasiões históricas foram cruciais na vida da humanidade e elas, por si só, apontavam o que seriam os últimos dias da história da humanidade. Esses acontecimentos, eles são um exemplo claro do julgamento divino e uma advertência sobre o fim da graça redentora de Cristo. Porque a Bíblia diz que a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Deus está e colocou a graça para salvar a humanidade. A humanidade tem uma decisão a fazer, aceitar ou rejeitar essa graça. Portanto, é importante que, didaticamente, nós possamos dividir a lição, o estudo da lição dessa semana. O primeiro tópico a ser abordado é o fim chega para o mundo antediluviano. E desse tópico nós temos dois tópicos que fazem parte desse primeiro tópico. Um fim há muito anunciado e o fechamento da porta da graça, que estão em consonância com esse tópico sobre o fim chega para o mundo antediluviano. O segundo tópico é o fim chega para as cidades de Sodoma e Gomorra. Nós temos dois pontos aqui: as razões para a destruição e o juízo antes da destruição. E o último tópico é o fim chega ao nosso mundo, o juízo antes do fim da graça. Eu considero uma lição importante, uma lição que vai nos ajudar também a nos preparar para os últimos acontecimentos da história desse mundo, assim como Deus preparou os antediluvianos através de Noé, através da mensagem da arca, e preparou também os habitantes de Sodoma e Gomorra e das outras cidades ali, com relação à destruição daquela cidade, quando ele mandou o anjo para visitar a cidade. Nós também recebemos a advertência. E essas advertências, no fim dos tempos, ela nos ajudará a nos prepararmos para esse grande acontecimento da história da humanidade. Então, vamos ao primeiro tópico. O fim chega para o mundo antediluviano. O primeiro ponto é um fim há muito predito. Trazendo de volta o que eu dizia da importância da visão apocalíptica de Mateus, capítulo 24,
né, que mostra exatamente os últimos acontecimentos, Jesus mostrando ali, nesse capítulo, os últimos acontecimentos. No capítulo 24 de Mateus, no versículo 37, diz o seguinte: mas como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Analisem bem comigo o seguinte: o mundo estava cambaleando, como se estivesse saindo de sua órbita. A imoralidade, a depravação, a violência, a falta de noção da pessoa. De repente, o céu ele desaparece como um pergaminho enrolado. E chegou a hora. E chegou a hora de quê? De um grande dilúvio na face da terra. Mas o que foi que aconteceu que faz parte desse contexto do mundo antediluviano que está abordado ali no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8 do livro de Gênesis? Tem algumas coisas que precisam ser estudadas. Jesus comparou o fim do mundo com esse contexto dos antediluvianos. E o que isso pode nos ajudar a compreender aquilo que nos diz o Apocalipse, no capítulo 6, no versículo do 12 até o 14, especificamente também ali no versículo 16. Né? Então, esses versículos, eles nos trazem exatamente quando esse mundo ele é destruído, quando há um sinal no céu, e exatamente a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu ali, o mundo, conforme nós colocamos anteriormente, antediluviano, o mundo estava convulsionado. Uma série de violência, depravação, imoralidade, uma corrupção geral do gênero humano. Deus chamou Noé. Noé, ele pregou 120 anos. Foi o tempo que Noé, ele pregou. E quando a arca ela foi preparada, muitos ignoraram, muitos achavam que Noé estava pirando o cabeção, que ele estava louco, né, que ele estava sem noção. Naquele tempo não chovia, a Bíblia diz que subia um orvalho ali da terra, e a terra ficava úmida, não havia chuva, e todos diziam que ele estava louco, porque ele estava pregando o fim do mundo com um dilúvio. E o que aconteceu? As chuvas, elas começaram a emergir, mas não foi só água de cima para baixo, foi água de baixo para cima. E por mais que se diga que esse dilúvio que aconteceu, ele não é um fato histórico, mas é apenas uma narrativa lendária do povo de Israel, é preciso entender que a arqueologia, a história, a literatura, a antropologia nos apontam indícios de que houve um dilúvio. E Noé, o pregoeiro da justiça, alertou o povo sobre isso. Caiu a água dos céus, jorraram águas das fontes do abismo, houve um impacto de meteorito, houve a erupção de vulcão, as tectônicas de placa. Então, o dilúvio foi um conjunto que nós chamamos de um cataclisma mundial que envolveu exatamente a destruição de tudo. E dessa forma, desde o final do século XVIII, as pessoas têm pregado também sobre a vida de Cristo. 1844 para cá, nós entramos na última fase do que nós chamamos do juízo. Nós temos 3 fases do juízo: o juízo investigativo, o juízo judicativo e o juízo final. Né? Ali no povo antediluviano, ali foi uma demonstração do que significa o juízo de Deus. O juízo investigativo, nós estudamos ele em Daniel, capítulo 8, versículo 14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. O capítulo 7 também do livro de Daniel aborda essa fase do juízo, e o capítulo 8, verso 14, traz esse versículo das 2.300 tardes e manhãs, e no capítulo 9 traz a interpretação dessa profecia. Mas o que eu gostaria de dizer? Que a partir de outubro de 1844 começou o juízo investigativo. O juízo investigativo, ele se inicia no céu, como na antiga dispensação, no Antigo Testamento, tinha o dia que nós chamávamos o dia da expiação, chegou também para nós o juízo investigativo. E, meus queridos, o juízo investigativo
ele, sem sombra de dúvida, está acontecendo. Então, de 1844 para cá, conforme a profecia que estamos aqui colocando para vocês, para contextualizar os dias antediluvianos, para apontar que um fim também será anunciado para nós também, começou o juízo investigativo. Quando Jesus voltar, começa o juízo judicativo, que é o milênio lá no céu. E depois do milênio, depois de 1000 anos, já temos o juízo final. Essas são as fases do juízo. E então, o que é importante dizer? Trazendo ainda um pouco essa questão, essa discussão sobre a questão do dilúvio, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz o seguinte: pela fé, Noé, quando foi avisado por Deus sobre as coisas que ainda não se viam, temor preparou a arca. Preparou a arca na qual sua casa poderia ser salva. E por essa fé ele concedeu ao mundo e foi feito herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, o que foi que aconteceu? Quando Noé entrou na arca, e esse cataclisma que conhecemos como dilúvio aconteceu, quem estava dentro não podia sair, mas quem estava fora não podia entrar. É importante destacar que quem fechou a porta da arca não foi Noé. Quem fechou a porta da arca foi o próprio anjo. Ou seja, ali era um prenúncio de que estava, para aquela geração, estava fechada a porta da graça. E para nós que vivemos os últimos dias da história desse mundo, haverá de se fechar também a porta da graça. E Apocalipse, no capítulo 22, diz: quem for justo continuará na prática da justiça, quem for imundo continuará na prática da imundícia. Só haverá 2 grupos de pessoas. Em que grupo eu estarei ou eu farei parte? E assim, contextualizando, enquanto Noé preparava a arca, Noé advertiu seus concidadãos sobre a destruição iminente e o chamou a arrependimento. 7 dias antes do dilúvio, Noé entrou na arca e Deus, como eu disse, fechou a porta da arca. E ali é um significado que acontecerá também nos últimos dias da história desse mundo. E o que é importante nós observarmos? Os eventos mundiais nos levam a entender sobre a chegada iminente do segundo advento de Cristo. É nosso dever advertir ao mundo. Paulo, ele diz na Epístola aos Romanos que sobre cada um de nós imputa uma responsabilidade pregar o Evangelho. Ele diz: e há de mim se eu não pregar o Evangelho. É nosso dever advertir este mundo e dar a oportunidade a cada pessoa de aceitar Jesus antes que a porta da graça se feche. Como para os últimos diluvianos, a porta da arca também se fechou, salvou-se apenas Noé, seus 3 filhos, a esposa de Noé, os 3 filhos e as 3 noras. E o que nós poderíamos dizer desse contexto? Muitos andarão, outros não aceitarão. Eu e você precisamos nos animar. A colheita final será muito mais abundante do que foi nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé, a população, a densidade demográfica era baixa. Poucas pessoas salvadas. A Bíblia diz que nos últimos dias também os perdidos serão como a areia do mar. Mas esperamos que todos nós que estamos aqui assistindo estejamos preparados e que nós possamos preparar também outras pessoas para esse acontecimento. Estamos vivendo os dias do juízo investigativo. E antes da volta de Cristo, a porta da graça vai se fechar, assim como Noé entrou na arca e sua família e os animais, e a porta da arca foi fechada. Você entendeu? Faz sentido para você compreender a profecia e estar preparado e preparar também outras pessoas? Eu convido você a esse compromisso, a essa responsabilidade e essa aceitação também. Vamos agora ao segundo tópico. O fim chega para as cidades de Sodoma e Gomorra. Meus queridos, essa é uma das histórias mais enigmáticas das Sagradas Escrituras. Quais foram as razões para a destruição de Sodoma e Gomorra? Na Epístola de Judas, no capítulo 1, no versículo 7, diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma forma que as primeiras, tendo cometido e seguido vícios contra a natureza, foram colocadas como exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Veja aqui que a cidade de Sodoma e Gomorra ela estava em volta de uma depravação, de uma imoralidade
de uma violência, de um mundanismo, de uma vida totalmente desregrada daquilo que é estabelecido na palavra de Deus. Jesus também, em Lucas, capítulo 17, versículo 28 até o 30, ele comparou a segunda vida ao tempo em que Ló foi tirado de Sodoma e o fogo consumiu a cidade. Contextualizando, assim como em Mateus 24, ele contextualizou com o dilúvio, aquele também contextualizou com a destruição de Sodoma e Gomorra. Se a comparação com o tempo de Noé nos fala de incredulidade, do tempo de Ló nos fala da imoralidade, da desordem social, moral, da decadência do ser humano. E o que aconteceu? Os corações dos homens, depois da entrada do pecado, ele foi mal. E isso nos mostra no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Romanos, capítulo 1, versículo 24 até o 32. Até mesmo os cristãos cometem atos vergonhosos. No entanto, hoje em dia, o ímpio ou o erro é colocado como verdade, e a verdade é colocada como erro. O que acontece? Uma inversão de valores. As consequências, como aconteceu com Davi, foram intempestivas. Davi sofreu consequência. O servo de Deus também que comete erros, assim como Davi cometeu, sofre as consequências. Então, é preciso entender que, assim como a Bíblia mostra no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 17, em Judas, capítulo 1, versículo 7, sobre a degradação moral da humanidade nos dias de Sodoma e Gomorra, existe um contexto semelhante hoje em dia também. E é preciso entender que as pessoas elas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Natan, ele advertiu Davi que havia cometido um pecado. E é preciso que nós sejamos um Natan moderno, que chame o pecado pelo nome, que venha advertir as pessoas. E Deus, o Senhor, perdoa todos os pecados. Seja qual for o pecado, quando há arrependimento, quando há conversão, o Senhor perdoa. Mas a cidade de Sodoma aconteceu algo incrível. E é preciso que nós entendamos, nesse próximo tópico que nós vamos estudar, o julgamento antes da destruição. E a gente vai entender um pouco mais sobre esse contexto. As razões nós já sabemos para a destruição de Sodoma, agora o julgamento. Em Gênesis, capítulo 18, verso 21, diz o seguinte: agora descerei e verei se eles consumaram seu trabalho, de acordo com o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. Veja que coisa interessante. A maldade de Sodoma e Gomorra era evidente. Mas antes de destruí-las, Deus fez um julgamento investigativo. Acompanhado por 2 anjos, ele foi a Sodoma. O próprio Cristo, ali encarnado, foi em Sodoma e Gomorra e passou intencionalmente pela casa de Abraão. E na casa de Abraão, ele gravou um diálogo. Não querendo esconder suas intenções de Abraão, ele lhes disse o que faria a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, o inesperado aconteceu. O próprio caráter de Deus ele foi julgado naquele contexto. Porque Abraão ele passou a questionar Deus. Mas se a cidade tivesse 50 justos, 40, 30, 10, enfim, não importasse não, o Senhor permitiria que essa cidade fosse preservada. Olha, Deus deixou ali, o anjo deixou bem claro para Abraão, por amor a uma pessoa, eu não destruiria a cidade. Mas Abraão, ele intercedeu, porque lá estava a família dele, estava o seu sobrinho Ló e a família. E ele pediu, e ele rogou ao questionar a Deus, né, ao colocar o caráter amoroso de Deus em prova. Abraão notou o amor de Deus. E na manhã seguinte, Abraão pôde ver como Deus era. Ele, de fato, era justo. Ele fez justiça, condenando os ímpios e salvando os justos. Veja, quem saiu da cidade de Sodoma e Gomorra e das outras 2 cidades que foram destruídas? Saiu Ló, a esposa dele e as 2 filhas. Na caminhada, a esposa de Ló olhou para trás e se converteu numa cidade de sal. É importante também registrar que os arqueólogos já apontam na região das cidades, existe um vale do Sal, onde, de fato, ali nós encontramos o local
uma espécie de enxofre que existe, um local onde foi a cidade de Sodoma e Gomorra totalmente destruída. E é muito interessante aquele vale existente ali, até os dias de hoje, na região do Oriente Médio. E, meus queridos, e o que foi que aconteceu? A mulher de Ló ficou para trás, porque ela saiu de Sodoma, mas a Sodoma não saiu do coração dela. Salvou-se Ló, e suas duas filhas. E Deus ele ali demonstrou que ele tem amor por uma só pessoa neste mundo. Jesus teria vindo e morrido na cruz para salvar, se fosse apenas uma pessoa. Eu e você, nós somos importantes para ele. Ele nos colocou nesse mundo para a salvação e não para a perdição. E quando Jesus voltar, por 1000 anos, nós estaremos lá no céu e nós teremos a oportunidade de rever o juízo divino e conhecer por nós mesmos o caráter justo de Deus em seu trato com o pecado. Nós teremos 3 surpresas lá no céu. A primeira surpresa é porque alguns não se salvaram. A segunda surpresa é porque alguns se salvaram. Né? Veja, a primeira surpresa, porque fulano não se salvou, via na igreja, fazia isso, cantava, pregava, fazia isso e aquilo outro, mas o coração estava longe de Deus. Né? Então, nós temos lobos vestidos de ovelha. E vai ser questionado também por que fulano se salvou. Eu imaginava, eu verificava a pessoa, achava que aquela pessoa não estava dentro dos parâmetros, mas Deus é quem sonda os corações. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. E a terceira surpresa que nós teremos lá no céu, sabe qual é? É sabermos como foi que nós chegamos até lá. Então, por 1000 anos, nós teremos a oportunidade de rever o juízo, o porquê, as razões pelas quais os pecados dos pecadores foram destruídos, e verificarmos o caráter justo de Deus. E o próximo tópico da lição, o fim chega para o nosso mundo. Assim como chegou para os antediluvianos, assim como chegou para os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Daniel, capítulo 7, versículo 9 até o versículo 10. Eu observei até que dos tronos foram colocados, e um ancião de dias sentou-se. O juiz sentou-se, e os livros foram abertos. Meus queridos, esse texto aqui é muito importante, nós dedicarmos um pouquinho de tempo para isso. Quando ele diz aqui, eu observei os tronos. O livro de Salmos, na primeira parte da lição, foram 2 semanas sobre Salmos, mas quando nós estudamos a parte do livro de Salmos, nós estudamos o trono de Deus, onde os salmos nos elevam ao trono de Deus lá no céu. É como se o salmista sentisse no coração o significado e como era o trono de Deus. E aqui eu observei até que os tronos foram colocados e um ancião de Deus sentou. Quem é esse ancião de Deus? O próprio Cristo. Como chama ancião de Deus? É a natureza de Deus. E quem é o grande juiz? O próprio ancião de Deus, que é o Cristo. O juiz sentou-se e os livros foram abertos. Quais foram os livros que foram abertos? Veja, primeiro nós temos o livro da vida, segundo o livro do memorial, terceiro o livro do pecado, e quarto nós temos o livro da lei, que vai ser salvo, o que está com o nome no livro da vida do Cordeiro. Eu e você devemos ser fiéis, sermos fiéis até a morte, para que o nosso nome esteja no livro da vida. É importante registrar que tudo que nós fazemos, quer seja certo, quer seja errado, está registrado nos livros lá no céu. Se forem os nossos pecados, estão registrados no livro do pecado. Se forem os nossos atos de fé, estão no livro do memorial, como a Bíblia nos diz. Mas se os nossos pecados no livro do pecado foram maiores do que aquele que está registrado no livro do memorial, se você se arrepender, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E os nossos pecados, eles são lançados no fundo do oceano. A Bíblia diz que eles são apagados, eles são riscados. Por que é importante nós colocarmos aqui mais? Daniel relata uma cena do juízo, realizado no céu, enquanto as atividades humanas continuam seu curso alheia ao que está acontecendo, o juízo investigativo está acontecendo no céu, nesse momento, e todos nós somos colocados à prova. Nesse julgamento, antes da segunda vinda de Cristo, Jesus é reconhecido como digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então ele virá para pôr fim à história do pecado neste mundo. E ele
nos fará participantes do seu reino eterno. Maior do que toda desgraça que existe nesse mundo é a promessa do novo céu e de uma nova terra que habita a justiça. Queremos todos nós conhecermos, aprofundarmos esse estudo, guardarmos na nossa mente e no nosso coração. Deus precisa fazer um julgamento para determinar quem está salvo. E de 1844 para cá, o juiz investigativo é essa oportunidade. Ele mas seus anjos sim, né? Seus anjos sim, irão recolher os justos aqui da terra e levá-los ao encontro do Senhor nos ares, como nos diz a Bíblia. Ele enviou seus anjos para conduzir uma investigação em Sodoma e Gomorra, mas ele enviará também seus anjos para nos levar ao encontro aqui na terra, ao encontro do Senhor, para nos levar ao encontro do Senhor dos ares. O que é que nós poderíamos destacar? O tempo do fim, o juízo investigativo está chegando ao fim. A segunda vinda de Cristo é exemplificada porque vem o fechamento da porta da graça. Antes de Cristo voltar, a porta da graça vai se fechar, como a porta da arca se fechou antes do dilúvio, e como se fechou também ali para os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Cada caso terá sido decidido, e a graça divina terá abrangido todos nós, que nos apegamos a ele. O que é que para o justo vai acontecer? A Bíblia diz o seguinte, para nós, né, que entregamos a nossa vida ao Senhor, lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, diz o seguinte, nascerá o sol da justiça, salvação trazendo debaixo de suas asas. Se os santos do Antigo Testamento fossem luzes brilhantes e resplandecentes para o mundo, estávamos fadados a brilhar mais do que eles, porque temos toda a luz que eles tinham brilhando em nosso caminho do passado profético, e a luz adicional que veio de Cristo. Eles não tinham a luz que nós temos, porque nós temos registrado tudo aquilo que aconteceu no passado, mas nós temos a luz adicional que Cristo veio há 2000 anos atrás. As profecias mais completas revelam o verdadeiro Deus, aquele sobre quem chegou o fim do mundo. Deus tem uma luz especial nessa época do mundo, uma mensagem especial para dar a proclamação da mensagem do terceiro anjo, e os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Não é que ele nos diz isso aí, ele nos disse esse texto aí em 1886, um texto que ele é atualíssimo para que nós possamos conhecer e reconhecer como está o mundo e qual será o destino do mundo. Meus queridos, o que é que eu poderia dizer para vocês? Encerramos dizendo o seguinte, que nós estudamos nessa lição de hoje, que o fim do mundo ele vai chegar, porque nós estamos vivendo a primeira etapa do juízo e a última etapa da história desse mundo. Nós estamos no juízo investigativo. Quando Jesus voltar, virá o juízo judicativo. 1000 anos lá no céu, depois de 1000 anos lá no céu, o juízo final. Entende? Deu para compreender, deu para sentir, e é preciso que você entenda que tudo isso é para ter não. É para se preparar e se alegrar. O fim chegou para o povo diluviano. Houve o fechamento ali da porta da graça para eles. Quando Noé pregou 120 anos, a porta da arca foi fechada. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. O fim chegou também para a cidade de Sodoma e Gomorra. Estudamos as razões pela qual a cidade foi destruída. E o juízo que chegou antes, quando os anjos de Cristo anunciou a Abraão. O fim chega para o nosso mundo hoje também. O juízo antes do fechamento da porta da graça. A porta da graça vai se fechar. Quem for justo continuará na prática da justiça. Quem for injusto continuará fazendo injustiça ainda, diz no capítulo 22 do livro do Apocalipse. Eu peço a você, faço um apelo para você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Deus está cada dia batendo a porta do nosso coração, para que nós possamos nos preparar para os dias finais da história desse mundo e guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte, cada um de nós. E que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de estudarmos um tema tão importante. Nesse momento, convido você, meus queridos, a fechar os olhos e falarmos com Deus. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós estudamos um assunto tão importante, um assunto que trata das últimas coisas que existirão na história desse mundo, preparando o povo para o segundo advento de Cristo, mas, acima de tudo, estamos em um juízo investigativo. Jesus voltará para iniciar o juízo judicativo, e depois de 1000 anos, o juízo final, que nesse processo nosso nome permaneça no livro da vida. Abençoe a cada pessoa que nos acompanha, a família de cada pessoa, a história de cada pessoa, o trabalho de cada pessoa que nos acompanha e a saúde de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de dar um like aí, compartilhar o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Forte abraço.